Eles estão por toda parte. Os painéis eletrônicos têm como principal objetivo transmitir informações, geralmente mensagens variáveis, como por exemplo a situação do trânsito nas cidades, o horário dos ônibus nos pontos e dos voos nos aeroportos. Com o passar do tempo, esses circuitos elétricos foram ganhando inúmeras aplicações, inclusive na propaganda. Os painéis eletrônicos ajudam a vender produtos, transmitir ideias ou simplesmente a dar mais vida e luminosidade para o visual das cidades. Que o digam Nova York e Las Vegas, nos Estados Unidos, certamente os locais com a maior concentração de painéis eletrônicos do planeta. Tá certo, até agora nós falamos de painéis eletrônicos e circuitos de grande porte. Mas você sabia que com os conhecimentos de eletrônica digital que você já teve, é possível começar as primeiras aplicações práticas e criar painéis eletrônicos experimentais? Então, antes de mostrar os componentes e o funcionamento de um circuito, que tal relembrar alguns conceitos? Uhul! Os demultiplexadores são responsáveis por selecionar uma dentre as várias saídas. Neste caso, a saída selecionada dentre 16 possíveis corresponde à coluna em que os LEDs irão acender conforme a programação. O componente que faz esta função é o CI4515. O contador até N é aquele que apresenta na saída N valores. Aqui, em números binários, ele progride conforme os pulsos que chegam até a sua entrada. A persistência retiniana consiste no fato de nossa retina manter uma imagem durante frações de segundo. Assim, se tivermos um LED piscando em tempo igual ou inferior a esta fração de segundo, vemos este LED sem piscar, pois antes de visualizarmos a imagem apagada do LED, registramos sua imagem acesa. A varredura acontece quando as diversas saídas apresentam os valores programados em uma sequência pré-determinada no tempo, ciclicamente. Desta forma, LEDs não são acesos em um mesmo momento, mas sim repetindo a sequência. Por fim, o microcontrolador, o componente que, através de um programa idealizado por nós, executa tarefas através da leitura e escrita de sinais elétricos em seus terminais. Viu só? Com conhecimentos básicos é possível criar um painel eletrônico experimental como este aqui. E claro, quanto mais aprendemos sobre os circuitos elétricos, podemos criar painéis para diferentes aplicações. Quer ver só? Um painel como este aqui é constituído por 448 LEDs, organizados em 64 colunas de 7 LEDs cada. Para otimizar espaço, as 64 colunas foram divididas em dois conjuntos de 32 colunas, com os LEDs dispostos uns sobre os outros, mas sem alteração do funcional. O microcontrolador, através dos seus terminais de entrada e saída, gera todos os sinais que irão acionar os LEDs do painel. A ordem de acionamento desses LEDs é determinada pelo programa que vai estar rodando no microcontrolador. Este programa de computador faz uso do conceito da persistência retiniana, ou seja, o nosso olho mantém a imagem por algumas frações de segundo, criando a sensação de movimento da mensagem. Nesta empresa são fabricados diversos modelos de painel eletrônico. Atualmente no mercado nós temos vários tipos de painéis eletrônicos, cada um para a sua aplicação. Podemos começar enumerando pelos painéis de senha, que são muito utilizados em órgãos públicos para direcionamento de pessoas, de acordo com senha e ponto de atendimento. Nós temos os painéis de mensagens, utilizados para fins informativos no comércio, nos corredores de ônibus, informando o horário que os ônibus vão chegar, qual o destino deles, e painéis até de grandes formatos, como os que nós vemos nas estradas,
não é? Indicando condição de trânsito, se existem acidentes e daí por diante. Existem os painéis multimídia, que são painéis destinados à publicidade, que são painéis full color, são os mesmos que nós temos atualmente nos novos estádios de futebol, inclusive. E temos os painéis de uso especial, que são painéis para chão de fábrica, indicadores de produtividade, e os relógios também, né, que vão desde os pequenos formatos até esses relógios que têm topo de prédio. O princípio de funcionamento dos painéis ele é muito simples. Nós primeiro transformamos a energia elétrica da rede em uma energia compatível com a dos painéis. Existe um software onde você vai editar o texto e as mensagens que vão ser exibidas no painel. Ele vai ser processado numa unidade CPU como essa e posteriormente vai ser transferida para o painel eletrônico e através dos LEDs vai ser exibida. A questão da complexidade dos painéis ela está sempre relacionada à aplicação. Nós temos um software que vai gerar uma demanda que vai ser processado por uma unidade de processamento, né, no caso um microcontrolador ou um microprocessador da família ARM7, que é a mais utilizada no mundo hoje, e a partir daí nós vamos programar esse processador para ele fazer exatamente o que a gente quiser. Se eu quiser que ele seja um relógio, ele vai ser um relógio. Se eu quiser que ele seja um painel de senha, ele vai ser um painel de senha. Mas a base é sempre a mesma. O software comanda o sistema. O sistema por si só não faz nada. Ele processa informações. Elas vêm de uma fonte e são geradas para serem exibidas em outra. Todo sinal que vem, ele vai ser interpretado e vai ser exibido a partir do que nós quisermos que o processador faça. Como vocês viram, os painéis eletrônicos caíram no gosto popular. Então, progredindo nos estudos, também chegará um momento em que você poderá desenvolver peças mais complexas que possam ser vistas e utilizadas por muitas pessoas. Vale ressaltar que os painéis eletrônicos são considerados o futuro da mídia indoor e outdoor e podem ser integrados em sistemas, o que abre um leque ainda maior de utilizações. Fique de olho! Até breve!